minhas duas câmeras substitutas estão mais preocupadas hoje com o pão de queijo. Muito bem, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início aos nossos trabalhos no clima de verão. É um pouquinho frio também, né? Verão esquisito esse, né? Durante o dia um sol e chega no final da tarde esse clima mais fresquinho. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é parentes difíceis. Interessante isso, porque todos nós, nessa nossa reencarnação, nessa nossa experiência, nós estamos aí no contato, no convívio, né? Com os nossos familiares, com os nossos parentes, e é natural que cada um de todos nós temos os nossos desafios junto a todos esses irmãos que caminham conosco para a evolução e, obviamente, para a nossa evolução. E é com base nessas experiências que nós vamos hoje falar um pouquinho à luz da doutrina espírita. Quero, antes de mais nada, agradecer aos nossos benfeitores espirituais, irmãos e amigos que nos acompanham, que nos inspiram, que nos fortalecem nessa nossa caminhada de evolução. Que esta noite possa ser para todos nós uma noite de despertar de consciências. Que Deus nos ilumine a todos nós, envolvendo os nossos corações e criando cada vez mais um ambiente propício para que consigamos absorver a mensagem e nos fortalecer para a nossa missão nesse plano. Que Deus nos abençoe. Muito bem. Sejam muito bem-vindos aos irmãos que aqui foram convidados a estarem conosco. O Gilberto, agora há pouco, colocou uma questão muito interessante quando ele falava de um campo. Eu falei, Sidney, é normal que muitas pessoas que estão no campo nem percebam que estão já fora, ou seja, que já não estão presentes? Sim, é muito comum. Então, no Centro Espírita, nós estamos aqui, e muitas pessoas também que estão nos visitando, que estão conosco, e que sentam do nosso lado, que estão aí, na sua grande maioria, muitos não sabem que estão desencarnados. É interessante isso. Não tem essa noção clara. Primeiro, pela própria falta de conhecimento nesse campo. Porque a própria morte, chamamos de morte, é algo tão natural, tão automática, tão instantânea, que muitas pessoas não se dão conta de que, de fato, elas já deixaram o corpo físico. Tem pessoas que têm medo de morrer e já morreu. E continuam com medo de morrer. É curioso isso, né? Como assim? Sim, elas já desencarnaram e nem se deram conta que esse processo já aconteceu. Muitas vezes eu brinco com as pessoas dando o seguinte exemplo simbólico da morte. Todas as noites, quando nós adormecemos, ou quando o nosso corpo biológico adormece, nós poderíamos chamar também de morte. Por quê? O nosso perispírito, o nosso corpo energético, ele se desloca, ele sai do corpo físico. E há uma ligação através do cordão de prata, chamamos de cordão de prata, que cria essa ligação do corpo energético, espiritual, ao corpo físico. Quando no dia a dia ocorre a morte biológica, este cordão ele se rompe, ou seja, a pessoa já não consegue retomar, dar vida ou animar o corpo físico. Então, ocorreu a morte. O fato é que quando você dorme, então, poderíamos considerar como se você estivesse numa espécie de morte, porque você sai do corpo, mas ainda há uma ligação e a qualquer momento você retoma ao teu corpo físico. Então a morte é a mesma coisa, grosseiramente, tá? Não é bem a mesma coisa, mas só para ter aqui uma linha de comparação. O fato é que muitas pessoas saem do corpo, desencarnam e não percebem. Alguns levam muito tempo para perceber tudo isso. Levam algum tempo para identificar, notar
que de fato ocorreu a morte do corpo físico. Mas por que isso acontece? Bom, vamos lá. Primeiro, os sentimentos continuam sendo os mesmos. A pessoa continua sentindo o corpo, neste caso o corpo energético. Ela continua tendo as mesmas sensações que sempre teve quando estava no corpo biológico. Fome, sede, frio, raiva, tendências A, B, C ou D, tudo igual. E continua conversando com pessoas, não com todas, né? Principalmente com os desencarnados, conversam. Muitas vezes não percebem porque falam com alguns e alguns não respondem. Claro, normalmente aqueles que não respondem são os encarnados. Muitos não compreendem porque que tentam ir para um determinado local e não sabem como ir, o que está acontecendo. Alguns pensam que estão tendo um pesadelo, que estão numa confusão mental, mas nunca passa pela cabeça dele que de fato ele já desencarnou, porque ele continua se sentindo vivo. Vivo. E por vezes eles perdem também a noção do tempo. Tempo. Há casos, vocês não fazem ideia, de espíritos que já passaram 10 anos, 20 anos, até mais, muito mais. Eles estão presos, porque não há uma noção de tempo. Não há noção de tempo. Enfim, é um pouco por aí. Então, muitas vezes nós estamos aqui no Centro Espírita, temos aqui pessoas que estão conosco, assistindo a palestra ou participando dos trabalhos, mas algumas delas não se dão conta que, de fato, já ocorreu a morte do seu corpo biológico, do seu corpo físico, que é uma coisa muito natural, ok? Mas hoje o nosso propósito aqui é falar sobre parentes difíceis, ok? Então, dando sequência, vamos aqui nesse próximo slide abordar essa seguinte colocação. Procure compreender e perdoar incompreensões, ciúmes e a intolerância de todos aqueles que a divina providência colocou sob o mesmo teto que o seu. Olha só que interessante. Muitos de nós, nem sempre temos uma noção clara de que nós verdadeiramente estamos numa missão. Estamos aqui, mas até que ponto, de fato, todos nós aceitamos, encaramos como uma missão? Quando nós somos contratados para um determinado trabalho, ocupar uma função numa empresa, numa repartição, em um lugar qualquer, alguém nos paga um ordenado, nos contrata para que nós possamos o quê? Desempenhar, desenvolver uma missão. Nós temos ali uma função e temos por fazer. Quando nós reencarnamos, é igual. Só que, infelizmente, muitos não percebem isso. E a nossa função, a nossa missão, o nosso compromisso nesse processo reencarnatório, nessa vinda aqui, seria basicamente trabalhar essas questões. Que por vezes nos recusamos, porque nós olhamos o problema e julgamos que nós não temos que resolver esse problema, porque ele não é meu. Ele não é meu. Mas no trabalho normal, nós não aceitamos aquela missão para resolver problemas? E não aceitamos o problema? Olha que interessante. Então aqui, procure compreender e perdoar incompreensões, ciúmes e a intolerância de todos aqueles que a divina providência colocou sob o mesmo teto. Então a divina providência fala assim, olha, é o seguinte, eu vou te colocar para você fazer um curso fantástico, que vai te tornar uma pessoa maravilhosa. É um curso muito bom, tá? Então eu vou colocar você naquela terra, naquela família, e lá vai ser um laboratório para você, tá bem? Lá você vai conviver com pessoas ciumentas, ok? Agressivas, com pessoas que por vezes têm umas atitudes assim não tão boas. E qual que é o seu papel lá? Exercitar a compreensão, a tolerância, a paciência,
Tudo bem? Você é capaz? Deixa comigo. É comigo mesmo, vamos lá. Aí eu reencarno. Eu aceito esse trabalho. E aqui chego. E aqui o que está sendo pedido? Procure compreender e perdoar incompreensões, ciúmes e a intolerância de todos aqueles que a divina providência colocou sob o mesmo departamento, sob a mesma empresa. Essa é a nossa missão. E o que o patrão está à espera? Que nós possamos desempenhar o nosso trabalho conforme nós nos comprometemos, é só isso. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos diante de quê? Da oportunidade, do desafio. E qual que é a oportunidade, o desafio? Conviver com essas pessoas que traz essa oportunidade de crescimento para todos nós. Só que nem sempre o nosso olhar é bem assim. Um pouco mais, diz aqui, nem sempre, nossos parentes são nossos amigos. O grande sábio Salomão já dizia que há amigo mais chegado que um irmão. Olha que interessante. Por quê? Olha que interessante. Nós reencarnamos numa determinada família e temos um irmão ou uma irmã consanguíneo. Um irmão, uma irmã biológico que nasceu vindo daquele pai, daquela mãe. Mas isso não significa verdadeiramente uma irmandade de alma, de espírito, porque muitas vezes em nós que estamos nessa missão, nesse reencontro, esse irmão biológico, ele pode ter sido, numa vida passada, alguém que eu muito prejudiquei, alguém que se tornou um inimigo meu. Olha que interessante. Então, eu posso ter um primo, eu posso ter um tio, eu posso ter aqui na parentela biológica, minha mãe, meu pai, ser pessoas que eu estou agora reencontrando nesse convívio, nessa experiência, para quê? Para trabalhar. Então não podemos aqui estar nessa expectativa, mas é meu irmão, é sangue do meu sangue, blá, blá, blá. Isso é tudo treta. Não existe isso. Pode sim, você pode reencontrar por vezes com uma alma amiga, simpática, que já nos conhecemos de outras vidas, que tivemos uma afinidade muito boa. Pode, claro que sim. Mas normalmente nós vamos observar o contato ou o encontro com os desafetos. E quando isso acontece, aceite a missão. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer nessa empreitada, nessa oportunidade que a divindade me concedeu, me premiou, para que eu possa trabalhar essa questão? E não ficar aqui dando chateadinho, triste, porque o meu irmão, sangue do meu sangue, porque a minha mãe, porque o meu pai, porque o meu tio, ou sei lá quem, não age, não se procede como meu irmão. E é comum, muitas vezes, uma pessoa que não é do teu sangue, caramba, tem uma conexão tão forte com você, tem uma ligação tão forte de irmandade. Sim, e muitas vezes são nossos irmãos já de outros tempos, irmãos energéticos. A abençoada lei de amor e justiça, que é a reencarnação, ela nos proporciona, quitar débitos com os mesmos adversários de ontem, vivendo hoje conosco sob o mesmo teto, na condição de pais, mães, filhos, irmãos, cunhados e por aí afora. Então, esta abençoada lei de amor e justiça é que nos permite. E muitas vezes nós queremos o quê? Nos libertar, não entendendo que é exatamente através desta oportunidade que eu poderei resgatar, reparar, me redimir da situação. Então, se nós conseguimos olhar para os parentes difíceis, para as pessoas que convivem conosco e pedirmos força, sabedoria, para que consigamos no convívio, no contato com essas pessoas, fazer o nosso melhor, é fantástico isso. Só que nem sempre, muitas vezes nós o quê?
nós fugimos. Nós fugimos. Quantos e quantos de nós, muitas vezes, vou ter que fugir um pouquinho do contexto dos parentes reencarnados, tá bem? Vou falar aqui de parentes desencarnados. Vou falar aqui de parentes, pode entrar. Acho que eu vou constrangido. Se quiser, ela pode entrar também. Então, o que acontece? Existem parentes, muitas vezes, que estão em que plano? Desencarnados. Que nem chegou, olha só, esse parente nem chegou a reencarnar conosco. Nem chegou a reencarnar. Mas eles continuam conectados. Eles continuam ligados. Mas vamos imaginar um parente nosso, que nem chegou a reencarnar novamente comigo. Mas ainda existe uma ligação muito forte comigo. Que ligação? Pelo amor? Não. O ódio também é impressionante. Como que o ódio tem uma ligação tão forte? Como que o ódio, a mágoa, tem uma conexão muito forte? Vocês vão observar casos de espíritos que se manifestam, e esses espíritos dizem o seguinte: eu conheço ela, eu sei que é ela está num corpo diferente, mas eu sei bem que ela é. Quantas vezes eu ouvi isso? Ela está disfarçada no corpo de criança, mas eu conheço essa pessoa, ela é má. Olha que engraçado. Ele identifica a energia, a pessoa que ela está. Ele sabe que o corpo, que o aspecto físico, não é o mesmo daquela existência anterior. Então, nós temos parentes, familiares, que foram literalmente o quê? Prejudicados por nós. Prejudicado por nós, por questões de herança, por questões de poder e tantas outras coisas que nos levou o quê? Às vezes tirar a vida daquela pessoa, agir de uma forma menos boa, e por vezes aquela pessoa não está pronta ainda para reencarnar, e nós já estamos mais preparados para vir para a missão, estamos aqui na nossa missão, e muitas vezes nós temos o quê? A presença desse espírito desencarnado, que é o nosso familiar, porque é um parente nosso, que ainda não conseguiu nos perdoar pelo mal que praticamos em outros tempos. E em muitos momentos, o que nós sentimos? A sua presença. Quantas e quantas pessoas que do nada ela tem crises de ansiedade, de graça, não é bem de graça, né? Mas surge, ela fica agoniada. Quantas pessoas que entram num processo de irritabilidade sem saber por quê? Ou tem sensações no corpo desagradáveis. Na sua grande maioria, vamos observar que existem à sua volta, do seu lado, espíritos, almas em sofrimento, conectadas, ligadas àquela pessoa. E ela acaba por sentir o sofrimento daquele espírito, daquela entidade. E essa pessoa, por vezes, por não ter uma clarividência, então ela apenas se queixa dos sintomas que ela tem. Ela fala: não estou bem, eu estou numa ansiedade, ou eu tive um ataque de pânico, ou eu estou com uma forte dor de cabeça, o meu peito parece que vai explodir, eu sinto um peso aqui nos ombros, a minha barriga está inchada, eu não estou nada bem, eu vou para as urgências e blá, 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 e por aí fora. E muitas vezes, quando procura uma ajuda médica, que é bem assistida, na sua grande maioria, ela tem uma assistência no corpo físico, mas a causa daquele desconforto, daquele mal-estar, é onde? Está do seu lado. Está do seu lado. De quem que eu estou falando? De um espírito desencarnado que ainda se sente ligado àquela pessoa. Muitas vezes essa pessoa, quando procura um centro espírita, ou quando vai a uma igreja, ou quando procura algum local que possa ajudá-la em relação àquela questão, quando ela identifica, né? Porque muitas sequer identificam. Mas vamos imaginar aquela pessoa que identifica. Então ela procura o centro espírita, ela procura uma ajuda.
Agora há pouco eu falava com o Gilberto sobre isso. Aí quando essa pessoa chega, ela fica meio frustrada conosco, fica mesmo desapontada. Porque há muitos até que preferem procurar algum local que ela paga por uma terapia XPTO, por uma coisa mágica, que aquela pessoa supostamente resolve a vida dela. Resolve a tua vida em uma semana, em 21 dias, e blá, blá, blá. Qual é essa história que você ouve por aí? Meu amigo, não funciona. E por que eu digo que a pessoa fica frustrada com você quando chega aqui procurando ajuda? Quando você dá para ela a missão, o compromisso de fazer um trabalho de amor, de assistência em prol desses irmãos em sofrimento, e neste caso parentes, que hoje te acompanham. Na sua grande maioria, nós temos dificuldades em aceitar que tivemos uma existência passada e que a nossa conduta não foi assim tão boa. E que nós carregamos, por vezes, reflexos dessa conduta, desse comportamento, dessas atitudes que tivemos lá atrás. E existe uma lei chamada ação e reação, ou causa e efeito. Então nós temos que reparar. Nós temos que reparar. Só que eu falo da frustração porque a pessoa normalmente que procura a nossa ajuda, na maioria das vezes, ela espera que o centro espírita, que o médium XPTO, resolva o problema dela sem que ela tenha que fazer muita coisa. E quando você diz que você não pode resolver, que você pode auxiliar, ela procura um outro local, porque ela quer alguém que resolva o problema dela. Eu às vezes brinco com as pessoas, dando o seguinte exemplo. É possível você tirar um curso de direito, de medicina, mas pedindo para que alguém vá na universidade fazer por você? Não, isso não existe. Então aqui é a mesma coisa. Existem trabalhos que nós temos por fazer, que cada um de nós é que temos por fazer. Junto a quem? Junto àqueles que nós estamos pendente, em falta. E quando você começa a ajudar esses parentes difíceis, que nós estamos em dívida, pela linha do amor, da caridade, do auxílio, tudo vai se dissolvendo. Se dissolvendo. É muito comum pessoas me perguntarem, quando elas percebem a presença de espíritos que acompanham, por vezes familiares, parentes, né? É muito comum elas me perguntarem assim: por quanto tempo você acha que esse espírito vai estar me perturbando? Ou vai estar me acompanhando? Olha que interessante. Como que eu, Sidney, posso dar uma resposta como essa? Eu não sei do coração de ninguém. Vocês percebem isso? É muito relativo. Depende muito. E às vezes eu respondo de uma outra forma. Eu respondo fazendo perguntas. Eu pergunto assim: imagine se alguém tirasse a vida do seu filhinho e da sua mãe. E essa pessoa que tirou a vida do seu filhinho e da sua mãe viesse aqui e falasse assim: olha, você me perdoa? Aí eu te pergunto: quanto tempo você levaria para perdoar essa pessoa? Ah, eu também não sei. Eu falei: pois é, a resposta é a mesma. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. O fato é que nós andamos fugindo do nosso trabalho, da nossa missão. A maioria das pessoas não estão aqui nesse comprometimento de missão. Estão comprometidas com essa missão, nessa reencarnação, que é a sua evolução, que é o seu melhoramento. Isso é muito comum acontecer. Há muitos que nem sabem o que andam, o que fazer. E estar com os parentes, seja parentes encarnados e parentes também desencarnados, é uma missão, é uma oportunidade. Sidney, como é que eu poderia então me proceder? Como é que eu poderia agir diante dos meus parentes desencarnados? Da mesma forma como eu lido com os encarnados. Procurando ter paciência, amor, compreensão e dando tempo ao tempo. Porque as coisas vão se dissolvendo gradualmente quando existe uma verdadeira intenção da nossa parte em trabalhar no sentido de dissolver este mal. Só que por vezes nós fugimos.
Então vamos aqui dar o exemplo de espíritos desencarnados. Apenas um exemplo. Eu sei que esse espírito me acompanha. Eu sei que esse espírito sente uma profunda mágoa pelo que eu fiz. Eu passo todos os dias orar por ele, pedir luz para ele, de uma forma verdadeira e sincera. Ok? Eu passo a ter uma atitude gradual de mudança em relação a hábitos que eu tinha no passado. Eles estão observando. E esse desejo, essa intenção, essa vontade sincera da minha parte em emanar, em desejar, em promover o bem, o equilíbrio, a paz para esta alma, façam que ela aos poucos vá tendo uma outra visão, um outro entendimento, que ela passe a me perceber de outra forma. Agora imagine se eu começo a agir com indiferença. Não é comigo. Não é comigo. É claro que é comigo, porque eu estou em dívida com aquela alma, eu estou em dívida com aquela pessoa. E enquanto eu não tiver a oportunidade, eu não procurar criar a oportunidade, porque por vezes eu estou tendo a oportunidade, eu não estou aproveitando. Todos nós temos a oportunidade, por vezes nós não aproveitamos para dissolver aquele mal que ali existe. Ah, mas ele é muito agressivo comigo. Ah, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Normalmente, uma pessoa, seja encarnada ou desencarnada, que vem sendo agressiva conosco, não é pelo bem que você fez. Não é pela caridade que você fez. Não, claro que não. Essa pessoa que nutre esse sentimento, ela está presa ainda o quê? Aquele comportamento, aquele gesto, aquela ação que eu tive com ela no passado. Então eu preciso entender que eu estou em dívida com essa pessoa e que é natural que ela tenha um olhar distorcido. Ela ainda não me compreende, ela ainda não me aceita. Mas se eu passar a trabalhar nesse amor, se eu passar a me dedicar nessa minha transformação, que não é do dia para a noite, que tem o seu tempo, vamos dissolvendo. Há casos de espíritos que reencarnam várias e várias vezes juntos. Para quê? Para dissolver o mal entendido. Eu já contei para vocês aqui, no passado, uma história muito interessante daquela mãe que tinha um amor imenso pelo seu filho. Era um filho único que ela tinha, era um caixeiro viajante, mas a mulher, a esposa, ela não gostava nem um pouco da sogra, nem um pouco. Elas não se davam muito bem e se pegavam o tempo todo. Mas aquele filho viajava, passava meses fora. E numa dessas alturas, dessas viagens, as duas se desentendem mesmo a sério. E aquela jovem mulher põe a velhota para fora de casa. E ela acabou dormindo lá uma noite ou duas fora, acabou pegando uma pneumonia e desencarna. Quando o filho volta daquela longa viagem, é claro, a mãe dele já havia falecido, desencarnado. Naquela altura não havia meios para se comunicar com a facilidade que hoje temos. E o que ocorre? A senhora desencarnou, muito bem. O filho, obviamente, aceitou, são coisas que fazem parte da vida. E assim foi. Passou cerca de uns 25 anos. Quem que faleceu? Quem que desencarnou? A mulher. E o homem ficou viúvo. Só ele e sua filha. E essa mulher, quando chega no plano espiritual, aos poucos ela percebe que ela desencarnou, que ela morreu, mas ela percebeu que a vida continuava. E ela passou a questionar sobre alguns familiares, parentes. Legal. E os benfeitores começaram a partilhar. E num dado momento ela perguntou assim: e a minha sogra, por onde que ela anda? A tua sogra? Você não sabe? Não, não sei. A sua sogra já reencarnou há muito tempo. Ah, já. Ela é sua única filha, aquela que você tanto amou. Aquela mulher amava tanto o filho, que ela, você me deixa reencarnar novamente. Só que agora
Eu quero ir ser filha do meu filho. E o amor trouxe ela, mas o amor também ensinou aquela outra mulher a amar. Então nada por acaso. Aí você vai ver às vezes aquela mãe com aquela filha, que às vezes sai faísca, que às vezes a coisa não vai muito bem no início, ou por vezes o pai. São questões nossas do passado. Mas é sangue, né? Nós falamos, é sangue. É minha filha, eu tenho que aceitar. Ou é meu filho, eu tenho que aceitar. E vamos aceitando. E vou aprendendo o que? Amar. Eu vou aprender o que? Tomar cuidado. Eu vou aumentar, eu vou proteger. A reencarnação é um presente maravilhoso que nós temos. Porque a reencarnação nos permite, o quê? Reparar. Me permite o quê? Amar muitas vezes quem eu prejudiquei, quem eu maltratei. Muitas vezes, imagine você desejoso de ser pai, você desejoso de ser mãe, e você tem aquela vontade imensa. Muitas vezes é preparado para vir o quê? Alguém que você precisa reparar contas. E como você está com uma vontade imensa de ser pai, de ser mãe, quando você recebe aquela criança pequenina, você faz tudo por tudo para dar o seu melhor amor. E aquela pessoa que ainda nutre uma raiva, uma mágoa, um ódio, recebendo todo o seu amor, vai se dissipando. Então é mágico como tudo acontece, como tudo ocorre. Deus, na sua perfeição, dando sempre uma oportunidade para que todos nós possamos reparar, possamos corrigir. Então, por isso é muito importante, quando recebermos um parente difícil, que tem um comportamento, uma conduta, que nós julgamos não ser tão boa assim, tenhamos paciência. Existe ali uma coisa entre eu e a pessoa que tem que ser tratada, mas não é com a nossa indiferença, não é dando as costas, não é com o nosso julgamento. Pelo contrário. Pelo contrário. É tão bom entendermos isso, porque isso nos traz o que? Um alívio. Eu saio daquela condição da vítima, sabe? Porque comigo, sabe, eu não aguento mais, essa vida é tão difícil, porque olha meus filhos, ou, enfim, aquelas lamentações que vocês já sabem que é muito comum acontecer. Diante do parente mais difícil, necessário se faz o exercício da compreensão, da paciência e perdão. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho, aconselhou Jesus. Olha o conselho de Jesus. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho, aconselhou Jesus. E nossos adversários, muitas vezes, estão na condição de parentes, família, encarnada ou desencarnada. Então, voltando aqui ao ponto que eu falei agora há pouco, sempre que nós estivermos com alguma dificuldade no campo espiritual, porque percebemos, porque sentimos envolvências, sentimos presenças, sentimos manipulações no campo mental, que nos levam a conduta menos boa, que nos levam a um sentimento desequilibrado. Não tenha dúvida, temos ali do nosso lado alguém que ainda se sente prejudicado, alguém que cultiva uma mágoa, um ressentimento, e que nós deveríamos aqui ajudar essa pessoa. Ajudar essa pessoa. E que nem sempre temos essa consciência. Muitos de nós pedimos equivocadamente, na minha opinião, equivocadamente, para que Deus afaste, olha só, afaste esse demônio, esse diabo, esse espírito ruim, esse encosto e outros nomes que vamos dando. Mas esse encosto, esse demônio, é um filho de Deus também. Que hoje age como age, não é pelo bem que eu fiz, mas sim pelos atos menos felizes da minha parte. Então, o que eu posso e devo fazer? Ter a humildade de reconhecer isso, parar de ficar aqui armado a vítima e começar a fazer alguma coisa.
porque esta é a nossa missão. Mas nem sempre é assim que o fazemos. Nos colocamos muito mais como vítimas, né? Dá mais jeito. Aproveite a oportunidade de caminharem juntos, pois talvez, ao longo do percurso, encontrarão um momento mais adequado e propício para esta reconciliação. Talvez, ao longo do percurso, encontrarão um momento mais adequado e propício. E é verdade. Muitas vezes na caminhada é que nós vamos encontrando. Há momentos que você se vê e as coisas acontecem. Você sempre tem a oportunidade de poder o quê? Reparar. Ajudando, auxiliando, fazendo algo pela pessoa. Mas se nós não estivéssemos caminhando juntos, lado a lado, por vezes nós não teríamos a oportunidade de poder fazer alguma coisa. Essa semana, uma paciente minha, do Brasil, ela me trouxe uma questão, achei interessante. Ela me disse assim, sabe, eu tenho uma pessoa próxima que se distanciou do irmão. Eles eram tão unidos, mas tão unidos. O pai faleceu. Eles já tem anos que não se falam. Anos. E um dos irmãos, ele está muito doente. E ele precisa de uma ajuda financeira para se tratar. E começou a contar a história toda. Só que em função do que a irmã fez, eles perderam o contato. E essa irmã me procurou para que eu pudesse entregar uma ajuda financeira para ele, que ele está precisando. Me senti um pouco mal, porque eu teria que mentir, dizendo que eu estava dando dinheiro, que na verdade era um dinheiro dela. Mas eu tive que fazer que a situação dela era muito grave. Mas o meu medo é que ela continue agora me entregando dinheiro para que eu continue ajudando como se fosse eu. Eu tenho receio que ela descubra isso. Falei, claro, eu compreendo. O que eu posso fazer numa situação como esta? Falei, que atitude que ela teve no passado com ele? Ela passou a ficar com uma parte do dinheiro de uma forma não acordada. Falei, ok. Então, ela se sente em falta com ele. Ela incumpriu com alguma coisa. Então, por que ela não procura agora reaproximar e se retratar perante o que aconteceu? Comece a mostrar isso para ela, para que ela possa se reconciliar com esse irmão. Eu não estou dizendo que ele esteja correto, porque o orgulho dele também está o impossibilitando. Ambos estão doentes. Ela falou assim, mas esse dinheiro é um problema sério, nem sei. Eu falei, não, o dinheiro não é um problema. O problema é o coração de cada um. O dinheiro não é bom nem mal, ele é neutro. O problema está no coração do homem. Como uma faca, eu posso usar uma faca para passar manteiga no pão, como posso usar uma faca para tirar a vida de uma pessoa. O problema não está na faca, está em quem usa a faca. O problema não está no dinheiro, ou como faço uso do dinheiro. Mas como ela está percebendo o que aconteceu, é uma grande oportunidade de reconciliação. Então nós vamos observando na família, no modo geral, muitas dificuldades que vão surgindo. Mas se eu puder reparar isso enquanto estamos juntos, então esse é o momento que ela pode ir ao encontro desse irmão, reconhecer como falhou, como pode ajudar, como pode reparar. Ainda que ele não aceite no início, continue existindo, porque o amor vence. Chega um ponto que a pessoa percebe e sente a sua sinceridade, o seu desejo genuíno de poder reparar aquele erro, aquela falha. Mas passa por aí.
E é muito importante, porque se você fizer isto, só você fazendo essa ajuda, você não está permitindo que ela possa se reconciliar com o seu irmão. Vocês aqui, que já tiveram oportunidade tantas vezes de ouvir a história do próprio Divaldo Franco acerca do Máscara de Ferro. Máscara de Ferro é um exemplo. Aquele espírito que acompanhava Divaldo por 30 anos era um inimigo de outras vidas. E que quando reencontra com Divaldo, ele estava com o Divaldo aqui, na garganta. E mesmo ele acompanhando ali no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, ele não mudou a posição, a visão, a opinião que ele tinha acerca do Divaldo. Ele continuava ainda no ódio, naquele sentimento de vingança. E o Divaldo continuava o quê? Trabalhando no bem. Perceba que eu estou falando de 30 anos. Aquele espírito sempre perseguindo o Divaldo. E observando o Divaldo sempre trabalhando na caridade, no amor. E às vezes algumas pessoas me perguntam, por quanto tempo você acha, Sidney, que esse espírito obsessor vai me acompanhar? Eu falo, meu amigo, como é que eu posso te responder isso? E perceba que após 30 anos, quando o Divaldo adota aquela criança esta que foi mãe daquele espírito que o perseguia. Ali foi o tiro de misericórdia. Ali, aquele espírito perseguidor, obsessor, ele se rende. Ele se rende. Porque Divaldo passa a cuidar, tomar conta, adota uma pessoa que ele amava muito. Como que ele poderia continuar prejudicando um homem que agora estava ajudando a sua mãe? E ele se volta para Divaldo e fala, olha, eu não desisti de você, mas eu vou te dar uma trégua. O que vocês acham que venceu ali? O amor. O amor através do trabalho na caridade feito pelo Divaldo. Então, muitas vezes, a vida, a providência divina nos traz oportunidades de fazermos o bem, e aquele bem que você está fazendo com uma pessoa aparentemente estranha, que não tem qualquer ligação com você, inclusive sanguínea. Aquela criança que você adota, aquele velhinho que você ajuda, aquela pessoa que você faz alguma coisa por ela, de uma forma verdadeira, genuína. Muitas vezes você não sabe, essa pessoa é uma pessoa muito querida, muito especial para o seu inimigo. E quando você ajuda essa pessoa, quando você é amigo dessa pessoa, quando você se entrega nesse amor, esse seu inimigo, ele percebe que você está diferente. Mas por que ninguém me fala? Porque senão perderia o mérito. O Divaldo, quando ele faz aquela adoção, ele não sabia que se tratava de um familiar muito querido, muito próximo daquele espírito. Porque se soubesse, seria fácil, né? Vou fazer aqui esse bem para me ajeitar aqui o meu esqueminha. Não. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, quando vamos entendendo isso, muda tudo. Então, a maneira com a qual eu preciso, nessa reencarnação, me comprometer nesse trabalho de amor, é que vai fazer a grande mudança na nossa trajetória. É preciso entender. Emmanuel nos alerta, o benfeitor espiritual do Chico Xavier na altura, que já reencarnou, está no Brasil. Ele diz o seguinte: toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia. Perdoe sempre, pois a carne, ela só enxerga uma face da moeda de nossa existência. Ou seja, quando nós estamos aqui presente na carne, reencarnado, nós não conseguimos ver a outra face, o que está do outro lado.
Por isso temos que ter muito cuidado. Por vezes eu estou julgando, eu estou condenando, ou por vezes eu estou dando as costas para alguém que eu nunca deveria. Quando eu dou as costas, quando eu me omito, quando eu deixo de fazer alguma coisa, eu estou por vezes perdendo uma grande oportunidade de fazer a grande diferença nessa minha trajetória. Então, a vida sempre nos traz oportunidades. Só que nem sempre nós aproveitamos. Nós olhamos muito o que a pessoa está fazendo comigo hoje. Nós olhamos muito a maldade, ou desequilíbrio, ou a energia negativa do outro agora. Só que eu não procuro perceber por que ele está assim. O que levou esse desequilíbrio? E eu condeno, eu julgo o momento presente, essa existência. E só após o desencarne, sair desse corpo, é que vamos ter uma visão mais ampla, mais clara no cenário. Então é importante não fazermos julgamento agora com base naquilo que estamos percebendo agora. Porque aquilo que se percebe agora não é uma visão totalmente clara, com precisão, da verdadeira história. Precisamos entender tudo isso. E muitas vezes nós nos recusamos. É muito importante. Nós olhamos para o corpo, para uma cor de pele, olhos, para uma estatura, para uma condição social, para uma deficiência física, e nós condenamos, julgamos ou excluímos ou não damos a devida importância. Por vezes nos colocamos em níveis diferentes de superioridade. Enfim, eu poderia citar tantos exemplos de condutas que fazem com que a gente perca a oportunidade de evolução nessa reencarnação. Então, conviver com os parentes é um laboratório, é uma grande oportunidade, é uma grande experiência para trabalharmos o que? Nossos corações. Nossa falta de paciência, de tolerância, de compreensão, a nossa falta de amor para com aqueles que a providência divina colocou no nosso caminho para que tenhamos a oportunidade de poder reparar junto a eles. Meu muito obrigado pelo carinho de todos, pela paciência de vocês. Que Deus, na sua infinita bondade, nos conceda essa graça, nessa nossa reencarnação, de sermos espíritos melhores e que possamos aproveitar da melhor forma possível essa nossa existência atual. Boa noite a todos. Um forte abraço a todos em casa.